Ellen, meu filho com autismo tem direito a ter um professor de apoio? O que é esse profissional? Vem comigo que eu vou te contar. Então, mamães, esse é um tema muito sério. Isso aqui envolve questões legais, questões de direitos que o seu filho tem. Então, muitos pais têm o diagnóstico, ficam um pouco perdidos e não sabem, né, quais são os direitos, o que de fato você pode exigir ou não. O professor de apoio é direito do seu filho, por ele ter dificuldades de interação social, comunicação, comportamento, de aprendizagem dentro de um modelo tradicional, ele tem direito sim a ter um professor de apoio. E o que é isso? É um profissional exclusivo que vai ficar com o seu filho durante todo o período escolar, ajudando na adaptação das atividades, se vindo como uma sombra, né, que vai estar ali para ajudar o seu filho, não para fazer por ele, nem ser uma babá, nem ser alguém que está vigiando, não. É uma pessoa que vai ajudar no processo de ensino-aprendizagem, no processo de socialização, no processo de comunicação do seu filho. É importante que esse professor seja treinado, seja orientado por toda a equipe de saúde que trate, né, do seu filho, tem que ter comunicação com a equipe, tem que ter comunicação com a família, e esse professor vai ser fundamental nesse processo. Por quê? Ele está 4 horas do dia com seu filho, são 20 horas semanais, é um período valiosíssimo e a gente consegue também fazer o tratamento ABA dentro da escola. Então é possível eu treinar esse professor, eu levar alguns programas, algumas atividades exclusivas para serem trabalhadas dentro deste contexto. Então esse profissional, ele é fundamental, ele não substitui o professor regente da turma, que é o professor de todos os alunos, inclusive a referência da criança é o professor regente. Se ele tem que ir ao banheiro, se ele tem que pedir autorização para algo, ele pede para o professor regente, não o apoio. A criança não pode ter o apoio como sua referência, é o professor da turma. Esse professor de apoio, como o próprio nome diz, é um apoio para ajudar essa criança, para ela não ficar totalmente perdida na sala de aula. Como a criança com autismo, né, tem todas as dificuldades que eu já listei aqui, ele precisa de alguém do lado dele para o orientar, senão ele vai ficar perdido, ele não vai conseguir acompanhar a turminha, a professora vai dar instruções, ele não vai saber como fazer, e essa professora da turma não tem condição de dar a assistência que ele precisa. Então isso é legal, isso é direito em lei, né, das pessoas com autismo. Então seu filho precisa sim de ter um professor de apoio, mesmo que seja um grau leve, um nível de suporte 1, por exemplo. Ai, mas meu filho já fala, ele já consegue fazer um monte de atividade, ele precisa? Precisa, é claro que isso tem que ser avaliado individualmente, tem que ver a idade do seu filho, mas eu sempre vejo meus pacientes pequenininhos que são muito bons, vão ter algumas questões comportamentais, questões às vezes relacionadas a habilidades sociais e acadêmicas também, que esse paciente vai precisar de ter alguém do lado. Então eu prefiro que tenha esse professor de apoio nessa primeira infância, neste momento inicial de intervenção precoce, para que dê todo o suporte para que a gente vá aos poucos, gradualmente retirando do que não ter nada, né? Aí depois, lá na frente, no primeiro, segundo, terceiro ano, vai com alguém, aí vai expor essa criança já uma fase que mais propícia a bullying, que os coleguinhas vão reparar, por que ele tem? Então, sim, é direito dele e ele precisa. E aí, a questão das escolas, aí é outro assunto, né? Muito mais longo, eu já fiz inclusive live no meu Instagram, me segue lá no Suelen Priscila Psicólogo, vou deixar aqui, tem live salva lá com a advogada que fala sobre esses direitos. A escola não pode negar a matrícula do seu filho e nem negar o acesso ao professor de apoio e até mesmo, né, a escola tem que pagar esse professor de apoio. Você não vai pagar uma mensalidade maior, nem nada além dos outros alunos. É tudo igual, é o seu direito, independente se a escola é municipal, estadual, particular, mista, a escola tem que oferecer esse suporte. Todas as escolas têm que ser inclusivas e têm que estar preparadas, abertas para receber esse aluno de fato, ok? Se você está tendo dificuldade em relação a isso, coloca aqui nos comentários, eu posso indicar advogados, eu posso, né, conversar mais com você. Inclusive eu sou muito brava com isso, né? Eu vou nas escolas, eu percebo quando a escola está aberta ou não para receber o meu paciente.
E é direito, é lei, e as nossas crianças têm que estar nas escolas junto com os pares, tá bom?